Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade, segurança, facilities, segurança eletrônica, condomínio, para a empresa. Eles vão te atender com toda excelência, total segurança. E CBE Bombas, alarme de incêndio, bombas, manutenção e vão te atender também com toda a maestria. Eu vou falar aqui hoje, o mundo condominial entrou na minha vida há 22 anos, né? E me trouxeram muitas alegrias de sucesso profissional e com pessoas que eu conheci nessa jornada. E uma delas, aí, Rafael Jacobson. Você tá louco, meu. Tudo bom? Tudo bem, Duque? E aí? Prazer estar contigo. Esse mundo é... Cara, como que sinergia é essa, né? Deus é grande. É grande. E aí a gente se conhece, meu, e tem muita história, né? Muita história. São 11 anos de amizade. 11 anos. 11 anos de amizade. 11 anos de muita história. Um mercado que não é fácil. E a gente... Eu vivo os dois mundos, né? Porque... eu vivo o chão de fábrica, onde eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas queridas como o Duque, e aqui a gente pode ficar 1 hora discorrendo sobre pessoas que passaram na minha vida, são de suma importância, e vivo o outro lado do patrão, né? De ter que cuidar dessa tropa maravilhosa. E as responsabilidades são outras, né? Para mim é pior ainda, porque eu tenho um sobrenome que, nesse segmento da área da segurança patrimonial, tem uma história e é um defensor assíduo do cara da ponta, que está lá todo dia, ralando 12 horas no sol. É isso aí. Então... eu tenho total reverência, né? Ao seu pai e tudo mais. E aí a gente tem que enaltecer essas pessoas, né? Desde o cara que traz o cafezinho, o auxiliar de limpeza, é o porteiro, que é o começo de tudo ali, até onde chega em pessoas com currículo, como o do Duque, onde eu tive a oportunidade de estar junto numa equipe de alta performance, ele fazendo parte. E aí, inevitavelmente, a gente fala assim, não, trabalho é trabalho, esquece, a gente não tem amigo do trabalho. Isso, para mim, é uma grande mentira. Não, mas é mentira porque cai por terra e acontece nós aqui. Ó. E é aquilo, né? Esse mundo tá tão maluco, a gente tá tão workaholic, que a gente acaba passando mais tempo com o parceiro de trabalho, porque para mim não tem chefe, não tem funcionário, do que com a família. É parceiro do que com a família. E aí é isso, a gente cria uma identidade. Tem algumas pessoas, claro, que a gente tem um pouco mais de afinidade, que a gente brinca e tal, mas está todo mundo no mesmo balaio ali, querendo chegar na mesma ponta, e isso não tem preço. E o Duque fez parte, a gente ficou juntos aí quase 3 anos, tocando uma área comercial muito bacana, que a gente aproveitou muito o boom imobiliário da época. E aí hoje estamos aqui, com um cara que hoje é uma referência para mim no mundo do condomínio, porque... conhece muita gente, não só conhece gente, como faz Rafa. Acontecer a ponta, que é o saber, com essa conexão de tratar as pessoas bem. Cara, às vezes eu fico me lembrando. Você sabe que é trabalhar junto, gente, e uma sinergia com esse cara, que teve situações... aquele negócio de foto lá, que você fica... Era uma época engraçada, a gente ia visitar condomínio, porque aqui é sala de estar, né? Então vamos falar tudo aí. Você tinha que subir no parquinho como é que chama lá o negócio de parquinho de diversão lá? Playground. Você ficava tirando foto, meu. Deu no cavalinho do negócio lá, pelo amor de Deus. Histórias engraçadas. História engraçada. Mas você sabe que isso aí é engraçado, mas deixa guardado na memória e no coração, meu? Muito. O que acontece? O mundo ele está muito dinâmico. Hoje, pela velocidade das coisas, você tem uma série de coisas.
Hoje, talvez você não tenha necessidade de fazer uma visita técnica mais detalhada, porque você tem um contratante um pouco mais especialista que te traz a informação que antes você tinha que ir a campo. No detalhe, né? Hoje, através de um Google Earth, você já conhece, já consegue pegar a maioria o perímetro, das informações, e tudo mais. E o que aconteceu quando a gente trabalhou junto é uma coisa que eu vejo, uma venda, ela tem que ser consultiva. E eu não abro mão de visita técnica, porque é um momento de você estar de cara com o seu cliente e você ter, hoje, assim, essa venda de, é um posto 12 por 36, 6 por 1. Cara, tem que ter uma venda consultiva. E a gente fazia isso junto. Então, a gente fazia isso junto. E divertido. Era sério. Sim. Obviamente, claro, porque, né? Mas a gente fazia com diversão. Diversão no sentido de alegria de estar lá no cliente. Sem dúvida. A fala nossa encaixava perante o cliente, né? Sem dúvida. Isso que é legal. E eu acho que o mais legal é que o Duque ele tem uma essência que ele consegue quebrar o cara mais politicamente correto, todo engomadinho ali. Então, esse dia, eu vou contar para vocês. A gente estava num condomínio na Baixada Santista. Uma amizade com um incorporador da época, onde a gente teve a oportunidade de fazer essa visita em vários condomínios. E num deles tinha um gerente predial que era meio militar, meio polido, um pouco das duas coisas. E aí o cara visitando com a gente e tal, em algum momento esse camarada aqui, que é uma figura e que eu amo de paixão, ele viu o parquinho, e um parquinho muito bem feito, estruturado, um conceito muito legal. Ele sentou em cima de uma ovelha, desses cavalinhos que mexem de um lado para... E eu tenho essa foto até hoje, vou até mandar para ele, manda que porque aí o nosso amigo aqui, que é um perfeccionista, vai colocar aqui essa foto, e é sensacional. Então, assim, é isso. A gente trouxe o gerente predial... E o cara dando risada, né? O cara dando quebrou risada. Ali, eu acho. É isso. E implantamos. Implantamos. E rodou. E foi de boa. E rodou. E aí, uma coisa que é muito bom lembrar, viu, Duque? Muitas das empresas, elas reclamam de condomínio de implantação. Que o condomínio de implantação tem prazo de validade, porque... a pessoa está vindo... Tá atrelado alguém com alguém. Não só isso, né? É o morador que está chegando, que quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Também. E aí a primeira assembleia, que está todo mundo com anseios diferentes. E aí vem um novo síndico que já tem a sua política, já tem o seu time ali pelo backstage... E aí, os 120 primeiros dias é muito complicado. Não, e a grana está curta. Questão de obra, uma série de coisas. Porque a previsão orçamentária é feita de um jeito. Perfeito. Entendeu? Aí o cara fala, eu ia gastar X, estou gastando X mais Y. E o que eu acho que era muito legal nessa época? Que era uma venda consultiva. Por quê? Porque o perfil do Duque, do Rafael Jacobson... é de estar próximo do cliente. A gente não é vendedor de sonho de dizer assim, o meu porteiro, o meu auxiliar de limpeza não vai dar problema. Mas a gente estava lá para mitigar isso na fonte. Justamente. O problema é que a maioria das pessoas, elas implantam e vão para o próximo. E largam lá. E aí, cara, não é o nosso porteiro, não é o nosso auxiliar de limpeza que vai segurar. Mas você lembra quantas assembleias de AGI a gente ficou até o final? Foi eleito todo mundo e tal, e a gente se aproximava do síndico, parabéns, não sei se eu te dou parabéns ou o que eu te falo, mas a gente está aqui por conta e risco, e a gente usava um chavão muito legal. A gente já se reunia essa semana para eu te apresentar de que forma a gente chegou aqui. Eu acho que é aí que era o gatilho de que o cara percebia uma excelência no atendimento. Rafa,
Aí o cara, não, vamos lá. E a gente já amarrava o cara. Ele já sentia acolhido, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E não só isso. Eu acho que também é um momento para você conhecer os conselheiros. Boa. Se aproximar dos conselheiros. É isso aí. Porque hoje, Perfeito. quem toma a decisão sozinho não prospera. Não. E aí eu vou pegar um ponto que era muito bacana na época. Eu acho que o Duque foi muito feliz quando ele começou essa história de estarmos juntos. É no sentido do que hoje, repito, essa velocidade, a questão da internet, das coisas, uma série de coisas, a gente está cada vez mais fazendo reunião online. E aí, aquele momento que eu tinha de pegar o carro, descer até Santos com o Duque, com ele do meu lado, e a gente, em conjunto, fazendo parte do negócio, e a gente conversando, entendendo e falando, cara, é um aprendizado para ambos. E aí, quando a gente vai para uma venda consultiva, a decisão não é do Rafael Jacobson, a decisão é de um pool. É do síndico, é do conselheiro. E o morador. É do Rafael, que tem a expertise. É do Sérgio Duque, que também tem expertise tanto quanto o Rafael. E a gente, em conjunto, a gente chega num denominador comum. Só que aí eu bato muito nessa tecla, Rafa. Síndico tá lá sozinho e tal, tem que trazer o prestador de serviço junto. Por quê? Quem vai decidir, ele é o gestor. Nós somos o prestador. O morador ele tem que estar ciente de tudo. E de conhecer a gente. De conhecer o que vai fazer, o que pode fazer ou não. Porque ele que vai levantar a bandeira lá e falar sim para nós. Ou para o próprio síndico. Então, essa visita é conhecer o condomínio, conhecer o perfil do morador. Conhecer tudo. Para realmente entregar, dirimir uma situação. E é isso que você fala. E a gente faz isso muito bem. É que em conjunto faz muito melhor. Sim, claro. Duas cabeças sempre é melhor. Para. E aí, pegando o gancho em tudo isso que a gente está falando, quando eu falo que a gente tem que se aproximar da ponta, e eu falei, olha, a gente deixa às vezes isso para o porteiro fazer esse relacionamento, para o auxiliar fazer esse relacionamento, o que acontece? O auxiliar de limpeza, ele está na escala 6x1 ali, 44 horas semanais, vendo o morador todo dia, entrando, saindo, o morador pergunta se está bem e tal e tudo mais. Acaba se transferindo a responsabilidade para o porteiro, para o auxiliar de limpeza, que carrega o logo, a marca da tua empresa, para fazer esse elo de ligação. E aí, inevitável, o que acontece? Quando uma pessoa leiga que tem um problema e não tem condições de resolver esse problema, o que ele vai fazer? Ele não vai levantar o dedo para o Rafael Jacobson e para o Sérgio Duque. Não, ele vai chamar a moradora do 61 e vai falar fazer assim, um inferno ali. Tô com um problema. Não. E a moradora do 61, ela vê o cara todo dia, ela vai pegar aquilo como verdade absoluta e aí tá o caos. Não, ali. mas multiplica o caos. Aí sabe o que vem? Carta de rescisão. É isso. É isso que vem. É o negócio aí. E não deu nem chance pra gente tocar lá. Então, somos partidários do relacionamento olho no olho. Perfeito, concordo. Isso é fato. Concordo. É onde vai dar sustentação do nosso trabalho. Concordo. Certo? Perfeito. Trabalhar com você foi uma honra. Uma honra. Pô, não tenha dúvida. Isso eu falo, tá aqui. O Brasil inteiro está assistindo esse canal. Eu criei esse canal em detrimento claro, falar de empreendedorismo, mas foi para o lado do condomínio, não tem jeito, foi para o lado de segurança. Não tem jeito. Não tem jeito, tá na veia, tá no DNA. De toda essa história, esse storytelling aí, que a gente teve junto. E hoje você está aqui comigo, não tem jeito. Eu me emociono, porque teve muita passagem, muita força, muita luta, Rafa. Sem dúvida. E eu acho que esse canal seu, a gente tem que trazer pessoas do segmento. Eu passei por diversas empresas,
todo mundo, o meu sobrenome é muito forte, quem é do mercado sabe. Já sabe, claro que sabe. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com meu pai, já tive a oportunidade de estar vinculado a um contrato social, tal e tudo mais. Mas uma coisa muito importante que você falou agora, a gente nunca pode esquecer, na época que a gente trabalhou junto, a gente era CLT. Sim. Tá? Eu num cargo de gerência, você ali embaixo ajudando, tal e tudo mais. É isso aí. Só que qual é o suporte que a organização te dá para que a gente tenha tudo isso? Esse é um ponto importante. E aí eu vou te falar, eu não vou citar nomes aqui, não precisa, mas nesse mercado a gente tem que enaltecer quem dá esse suporte e tranquilidade. Porque é uma venda consultiva, ele é um trabalho de tartaruguinha e junto com você, de mãos dadas, tem que estar a operação, tem que estar RH, tem que estar financeiro, porque a engrenagem precisa rodar. Eu digo que... Mas a gente navegou em todos esses departamentos. Perfeito. Porque tinha essa liberdade e tinha ferramenta. Não tinha? Sim. E é a nossa expertise. Sim. Só que eu falei esses dias, no programa, as empresas contratam o comercial, põe o cara lá com a meta, ok, não estou contra a meta, objetivo, nada disso, mas não deixa o cara respirar e não dá condição para o cara trabalhar. Ele é engolido quando ele vai fazer uma proposta, que num condomínio, no mínimo, são 3, ele é engolido. Sim. E aí, quando eu falo dessa engrenagem da empresa, que é de suma importância, e por que a gente tem que estar junto? Porque a maioria é comercial, eu quero a próxima venda e eu quero a próxima venda. Só que a gente não pode cair num problema que é comum no nosso mercado de eu vendo 10, eu perco 10 porque eu não acompanho. Então, ele não vendeu nada. E aí eu acho que o formato de contratação ele é errado, porque você ganha muito dinheiro com uma comissão em cima da venda. E aí eu acho que tem que trazer o funcionário para dentro dos problemas da empresa. E eu acho que o comissionamento ele deveria ser de uma outra forma. Se vai ser mensal, recorrente, ou se na renovação, ou se no dissídio da categoria. Então, ter uma comissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a operação ela é o coração da empresa. Sempre vai ser o coração. Mas quem vai fazer a retenção? Aí você, quem faz a retenção? Para o coração funcionar, então, mas precisa do sangue chegar, não precisa? Então, mas quem bombeia esse negócio? E se eu corto a veia aqui do RH? Beleza, cortou do RH. Ou cortou do comercial. É isso. Para ele ir em busca de outro. É isso. Aqui vai morrer. Vai morrer. Mas aí eu preciso ter um recorrente onde eu possa ganhar. Isso é óbvio. E aí eu estou falando com toda a propriedade do mundo e olhando para a cara de um cara que eu gosto muito. É um cara que se preocupa com todo a estrutura, o entorno, o ecossistema. O ecossistema. É isso. Eu vi em todos os departamentos, ia levantando a bandeira do cliente. Cara, comum no nosso segmento a gente participar de festa de fim de ano ou de qualquer evento da empresa e você olha para aquilo lá, né? Tá o operacional de um lado, o comercial do outro. Não pode. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Tem que estar par e passo. E as pessoas não têm maturidade para aceitar críticas. E você sabia que, toda empresa é vendedora. Então o RH é vendedor, o financeiro é vendedor, todos são. Porque quando o cliente ligar lá, ele tem que saber qual foi a dificuldade de ter esse cliente, qual foi o trabalho, melhor dizendo, para trazer esse cliente e atender ele com excelência. Então, todo mundo tem que estar imbuído no mesmo sentimento, gente. Não pode, tem que quebrar a bolha. Empresa de segurança é isso. Eu não posso ser concorrente do meu parceiro. Eu não posso ser concorrente da operação. Eu não posso ser concorrente do cara dos suprimentos. Sem dúvida. Não dá. Sem dúvida.
Aí o cara do suprimentos fala, o Rafael Duque vendeu. Aí já torce o nariz porque vai ter um trabalho maior lá para separar o uniforme. Não. E pegando, assim, acho que o Duque foi muito legal, voltando um pouco para a nossa história, né? Cara, foram 3 anos que a gente passou juntos. Não, pauleira. E aí, direto. às vezes dentro... Eu já fui gestor de algumas equipes de alta performance, e aí você vê briga de ego dentro da equipe. E, cara, eu vou te falar, os 3 anos que a gente passou juntos e com uma equipe de alta performance, Não tinha isso, eu não precisava me preocupar com isso. Não. Era um querendo ver o sucesso do outro. É isso, é importante você falar. E é muito legal, porque a gente chegava no final do mês com meta batida, e aí não estavam se importando quem vendeu mais ou quem vendeu menos. A gente estava se importando em se reunir na casa das pessoas, cara, para fazer churrasco de linguiça na air fry. Você lembra disso? Lembro. Lembra disso? Lembro. Então, cara, para comemorar... Você quer coisa mais legal do que isso? Justamente. Para comemorar o feito Você quer coisa mais legal que isso? E, cara, essas histórias não têm preço. A gente vai ficar discorrendo aqui. Não, e ficava batendo papo. E no outro dia, virava o mês, a gente já sabia que estava... E você lembra também que a gente já Era um outro tempo, né? Eram outros tempos. Que a gente fechava o mês, batia a meta. Sim. Mas por que a gente batia a meta? Porque no outro mês já tinha muita coisa engatilhada. Não que a gente guardava isso, mas tinha coisa engatilhada que já na primeira semana já ia fechando, lembra? Sim, sim. Era muito louco, era frenético demais. O funil de vendas... O funil de vendas era... O funil de vendas, se você não tiver um estoque de propostas... Você não consegue. A gente tem uma média aí no mercado, para vocês terem uma ideia, como o nosso mercado é tão louco, né? Se você falar, eu tenho R$1 milhão em propostas na praça, você vai fechar 6, 5% e olhe lá, em cima de 1 milhão. Se você for um bom vendedor. Porque esse mercado tem tantas variantes, uma concorrência que a gente sabe que às vezes acaba sendo desleal, tem tantos aventureiros. Mas, cara, para você botar 1 milhão de propostas na praça, você tem que ralar. E outra, você tem que fazer relacionamento. Convencimento. Você tem que criar essa oportunidade. Porque às vezes eu estou vendo muito o mundo condominial, né? É muito louco, né? Eu falo, você vai no evento, tem muito evento que acontece. Sim, sem dúvida. E não necessariamente que eu tô lá, que o cara, Duque, puta, você chegou, tal uma proposta. Então você tem que começar a cavocar ali, ainda dentro do evento, para gerar um negócio. Então, é o funil do funil, sabe? Que eu estou falando? Sim. E para você gerar essa consistência aqui na ponta. Mas a gente tinha isso muito latente naquela época, assim, de relacionamento. Acho que o relacionamento é o que a gente levava mais em consideração. Você lembra do almoço com fulano, ciclano, e indo lá visitar um condomínio, tarde da noite, final de semana, de manhã, não tinha hora. E a gente fazia isso com total respeito. Eu lembro muito bem, tinha uma parceira nossa que trabalhava com a gente à época, a gente foi numa assembleia de um condomínio baixa renda, um condomínio de baixa renda em Carapicuíba, mas eram muitos moradores. E a assembleia, ela aconteceu assim com umas 1.000 pessoas. O negócio é grande. Negócio grande, né? E aí o negócio é tão frenético, é tão louco. E quando a gente chega para uma assembleia ou para uma reunião de condomínio, teoricamente a reunião é organizada, tem uma administradora por trás, ou um síndico profissional que ele é muito habilidoso, mesmo tem muitos síndicos moradores que também são muito habilidosos, e eles tocam cada tema no seu devido lugar, mas nesse caso, por ser 1.000 pessoas, e 1.000 pessoas com anseios diferentes... Não, o negócio estava maluco. E frenético, cara, virou uma briga
e a gente viu a ambulância do SAMU saindo com gente desmaiada. Você como é que faz, né, meu? É muito louco. É muito louco, cara. É muito louco. Muito louco. É louco. Então, assim, são histórias, né? Você E vê aí- cadeira voando, às vezes, você vê que chama reforço de segurança, porque sabe que já Sim. pode acontecer alguma coisa. E aí é aquilo, né? Quando você fala, pô, eu estava aqui, montei esse canal para o mundo empresarial tal, e aí agora eu estou navegando mais para o lado do síndico. Cara, Mas migrou, essas não tem jeito. histórias, elas se convergem, porque, cara, o síndico são os mesmos problemas que os nossos. E todo E dia. é uma arte ser síndico É nesse, uma arte nesse ser assim, segmento. eu falo que tem que ter dois cérebros. Porque eu levanto isso. Sentou aqui um monte de síndico. E tem um monte de síndico que eu amo, que eles me amam e que fica essa. É o Cindy Lovers. Agora eu já instituí esse negócio novo. É o Cindy Lovers. Tem que patentear. Tem que patentear. Então, aí, e a DM também. Quantas histórias de problema mental, separação. Mas contaram um monte. Sim. Que a gente fica aqui. E aí? Mas sempre não tem uma linha de chegada de um final de conseguimos resolver. Sabe por quê? A gente lida com o ser humano. Condomínio de 1.000 unidades, você falou. 1.000 unidades, gente. 1.000 pessoas pensando. Isso considerando um por apartamento. Aí você fala assim, mas a segurança funciona assim. Um reclama, o outro fala que tudo bem, o outro te odeia porque tem que pagar aquilo lá. Veio de casa de rua, não estava acostumado a morar em condomínio. E aí vai. E a gente ama isso. E o cara chega com uma Você baita larga disso aí? expectativa. Você larga Não disso? largo, não largo. Você fala um dia, não quero mais fazer, atender isso aí? Não largo. Ah. E acho que tá na veia. A gente vai se aposentar disso aí, Rafa? Nunca. Não, Não, vai. e eu Não acho vai. que se a gente estender um pouco essa loucura, que eu não digo que é uma loucura, Não, né? do bem. Administrar bom. problema bom. é uma arte. Eu acho que é muito bacana. E eu vou estender um pouco mais, porque quando você está na nossa cadeira, você não está só administrando a conversa com o conselheiro, ou com o morador que está na assembleia, ou com o síndico. Você também está administrando uma outra massa, que é o seu porteiro, é o seu auxiliar de limpeza, isso aí. que também tem problema, isso aí. que também tem anseio, que também é carente. Então, assim, a gente tem que entender as dores de todos. Mas o que eu acho mais legal de tudo isso, e acho que a minha identidade com o Duque é de irmão, por quê? Porque a gente tem uma base familiar por trás. E o poder da família por trás não tem preço. Não tem preço. Então, eu conheço a família do Duque. E quando você tem uma família por trás dando todo esse suporte, faz uma diferença absurda. Porque é uma carga pesada. Não é lógico? É uma carga pesada. Não, e outra, o atender condomínio é atender fora de um horário, é um horário totalmente... Eu já atendi síndico 4 horas da manhã, gente. 4 horas da manhã. O cara era piloto de não sei o que, de avião lá, não sei o que. Ele falou, Duque, eu só consigo 4 horas da manhã. Eu fui. Você sabe disso. Sim. E assim, eu no meu caso... E como é que larga a família? Eu vou fazer aqui em benefício próprio Como é que o meu marketing, mas eu sou um abençoado. Eu tenho uma esposa maravilhosa que Sim. me deu 3 filhos maravilhosos. E, cara, chegar em casa é um prazer. Não, sem dúvida. Eu falo mesmo da minha família. E assim, é a sua. às vezes a gente... Mas elas têm que entender. Sim, sem dúvida, é isso. Às É vezes isso. você está nesse movimento. Então, aí. quando eu falo que são maravilhosos, por tudo que me proporcionam, né? A família não tem preço, mas é isso, é o entendimento. É o entendimento de estar junto, vamos dar a mão, vamos fazer acontecer. Não é fácil. Porque você vem numa
Uma carga pesada da rua. Ó, todo mundo hoje está em alta aí, NR01, certo? Sim. É praticar o negócio da NR01. Não. Tanto para nós, quanto para o funcionário, quanto para todo mundo. E vem uma problemática por aí. Porque nós estamos chegando agora no dissídio da categoria. Então. E aí o laboral, junto com o patronal da área de facilities, eles estão conversando, e é uma problemática do nosso segmento de uns 3 anos para cá, sobre a questão da insalubridade na área da limpeza. Então, a insalubridade, ela tem lá seus 10, 20 ou 40%. Em que momento ela deve ser usada? E aí, a gente tem uma problemática, porque a gente tem o mercado contratante com poder de compra, e aí esse custo... Mas é cultural. Sim. Porque sabe o que acontece? Você citou quantas empresas tem no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo de serviço. Aí o cara coloca o preço lá embaixo. Por que o sindicato teve que voltar esse ano e colocar assiduidade, gente? O cara vai trabalhar todo dia. O funcionário tem os seus direitos, tem os seus deveres e tem que cuidar dessa pessoa. Só que não é assim que funciona. Eu tenho que subir o salário desse cara. A gente vai... Só que é cultural, Rafa. A gente vai entrar numa problemática mas aí é outra que é Brasil. Brasil. Né? Porque se você pegar, quando você vai... A gente que está do lado do comercial, eu que, repito, performei aí dentro do contrato social de uma empresa e tal. Cara, quando você olha... Eu vou vender um auxiliar de limpeza. Cara, hoje, como o mercado ele se apresenta com muita concorrência, com o cliente com poder de compra reduzido e tal, na ponta final, você vai ter aí num contrato bem vendido de 6 a 8% de margem. Beleza. Você vai ter aí os seus 6 de administração, 2 de lucro. Os outros 92%, percebam que a gente é mero repassador de dinheiro. Quando eu quero dizer isso, é que massa salarial, encargos, tributos. Eu pego e passo. Encargos, pá. Aí você vai para a linha dos benefícios, estou repassando dinheiro. Estou repassando dinheiro para o meu fornecedor, que está lá com material, com uniforme, com equipamento. Bitributou e tudo. Eu tenho um imposto. Então, mas vamos lá. E aí, é isso. Então, mas vamos lá. Auxiliar de serviço de área. O que acontece? Se eu tenho... Muita gente colocava o acúmulo de função. Eu acho que não. Agora tem que ser insalubridade. Perfeito. Aí eu vou para uma empresa, um condomínio que tem um fluxo gigantesco lá de limpeza no banheiro. Partindo do pressuposto que eu já fiz uma visita técnica, eu tenho que colocar lá esse valor de insalubridade. O problema é que o meu concorrente não põe. E fala que faz. Mas isso... Eu sigo legislação. Então, mas isso... o contratante... E aí eu percebo que vai ter uma inversão. Vai ter uma inversão. O contratante tem que olhar isso. Vai ter uma inversão no momento que nós temos uma justiça do trabalho que é pró-funcionário. Não, tudo bem. Isso é uma grande verdade. E aí, hoje, o que está acontecendo? Hoje, quando você tem uma audiência trabalhista, a insalubridade está virando um calcanhar de Aquiles, porque quando vem fazer uma visita num perito, o perito está dando em grau máximo a insalubridade. E aí... essas empresas que não fazem correto, elas estão com alto índice de trabalhistas, ou elas vão morrer, ou elas vão se adequar. E como o contratante é corresponsável, tem que avaliar. O contratante agora está sentindo a ferida. Ainda bem, Por quê? Senão ele... Porque se a gente tem mais de 10 mil empresas de serviço em São Paulo, sendo que a gente tem um universo muito pequeno disso,
que são empresas sérias, o contratante vai ficar calejado, ele vai ter que reavaliar. Mas o custo final, aí quando você fala do corporativo, até talvez ele aceite de uma outra forma o repasse de tudo isso. Ele entende a planilha. Sim. O problema é quando você fala de condomínio, que você tem que colocar todos, eu chamo de periférico, né? Sim. Colocar esses periféricos lá e aí vai para uma assembleia, o síndico fala, vai ter que subir aqui R$10, R$20 a cota condominial. O cara quase apanha. Sim, concordo. E aí ele volta para onde? Para esse círculo vicioso de, não, mas ele não limpa o banheiro todo dia. Não importa se limpou uma vez ou duas, tem que pagar a insalubridade, gente. É que hoje não é só mais a questão do banheiro. Não, falando de forma genérica, né? Então, mas aí... Assim, e aí, velho? Então, mas eu concordo. Mas aí entra a venda consultiva que eu falei lá atrás, que só o Duque, o Rafael Jacobson e algumas pessoas conseguem fazer, que é o quê? Provar por A mais B, e não só provar por A mais B para o síndico e deixar que o síndico seja o porta-voz. Ir junto. Ir junto, dá a cara para bater. E porque explicar. Quando você fala da insalubridade, ela não é só por conta do banheiro. Não, sim, eu digo. Hoje, você pega uma empresa séria... É o material que ele mexe lá. É o material químico que hoje... Ele é biodegradável, ele é diluído, mas ele tá trabalha com conformidade. E aí, você vai para o cara e fala assim, vamos fazer um exercício aqui? Vamos parar de comprar no supermercadinho da esquina? Mas você vai estar bitributando. Não, eu vou te trazer profissionalismo. Eu vou te trazer uma empresa que te entrega de ponta a ponta, um material químico que é profissional. Eu vou ensinar o meu auxiliar de limpeza a diluir. Só que, quando eu ensino ele a diluir, eu entro no grau de insalubridade. Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem milagre. Então, o que tem que ter equação é qual é o nível de insalubridade que eu vou pagar. Perfeito, é isso. Mas eu tenho que pagar. Tem que pagar. Só que você virou para o cara e trouxe um profissionalismo no seguinte sentido. Cara, eu tô com uma empresa aqui que está preocupada com o meio ambiente. Uma vez eu fui fazer uma vistoria... A caixa da água tá no chão. Então o cara tinha que abrir uma Puta, isso é um problema. Abrir uma portinhola e descer uma escada. Aí eu falei assim para o cara, ele falou, qual o efetivo que você está cotando? Não, eu falei, preciso de mais um aqui. Imagina, você tá maluco? Eu falei, espaço confinado. Se ele desce lá e essa porta fecha por algum motivo, porque era uma madeira que segurava, ele fica lá dentro... E acontece um monte de coisa ali. Tu trava quedas, tem que ter... Tem que ter tudo. Mas eu falei, tem que ter um cara aqui. Sim. E eu explicando, eu falei, mas com que eu estou concorrendo? Com fulano, ciclano e beltrano. Eles vão falar isso para você? Porque isso é óbvio, está aqui. É um problema sério trabalhista. É risco de negócio, é saúde de trabalho. Eu preciso saber que ele está trabalhando lá dentro. Ele tem que estar preservado. Aí o cara parou, eu falei, se continuar do jeito que você quer, eu estou declinando. Eu falava mesmo, eu não quero participar. E aí... Isso mostra seriedade. Tem uma outra coisa, né? Como a gente está falando hoje de um cenário, principalmente para a área de facilities, na área de auxiliar de limpeza, onde as empresas estão rodando... quase 50% do seu efetivo por ano. Isso é um dado importante. Por conta de baixo salário, qualificação. Infelizmente, a gente tem um governo assistencialista. E aí, hoje, pro funcionário ASG, ele trabalhar na informalidade é melhor, porque se ele recebe na casa da Dona Maria uma vez por semana R$250, é R$1.000 no final do mês que ele tem ali de um ordenado limpo na mão dele. De uma pessoa. De uma pessoa. Ele vai ter 5 dias fazendo trabalho e aí, informal. Numa mecânica dessa, que ele acionou o seguro-desemprego, ele está com Bolsa Família,
Cara, eu fiz uma entrevista de desligamento na empresa que eu estava. Além de todos esses penduricalhos, ainda tinham 3 filhos, marido preso, auxílio reclusão, mais de R$1.000 de auxílio reclusão. Então, mas é que tá. Qual é o benefício que a gente dá para que o funcionário tenha tesão em trabalhar? Desculpa a palavra. Não, fique com ele lá. E aí, quando a gente volta para esse tema da venda consultiva, a gente tem que mostrar um mundo que tem por trás de tudo isso para tentar melhorar a vida do nosso funcionário, ou seja, retenção. Mas isso. E aí, quando eu viro pro contratante, você vai contratar a empresa X porque ela está te oferecendo um auxiliar de limpeza 6 por 1 a R$5.000, o meu está dando 5.500, esses R$500 são 6.000 no ano. Cara, isso é um absurdo. Ok, contrata. Só que aí, o Zezinho que começou, no 3º mês ele pediu para sair, fez um acordo, sei lá, já está o Huguinho, já mudou, aí depois do Huguinho vem o Luizinho, e aí no final do ano a conta chega com a ação trabalhista do Zezinho que começou, do Luizinho, e daqui a pouco está vindo a do Huguinho. E aí, você veja bem, no ano você teve 3, 4, 5 passagens de funcionários dentro do seu negócio. E aí, se essa empresa virar para você e não brinco mais, a conta chega. E aí, quando eu viro e falo, olha, vamos colocar uma insalubridade, vamos dar uma premiação que não vai incidir sobre a massa salarial, que é válido, tal e tudo mais, e pensar fora da caixa, a gente fideliza a ponta. Que é o mais importante. É um caminho... É o nosso principal patrimônio. Veja as possibilidades que a gente tem que fazer em conjunto. É o funcionário. Dá um treinamento para que ele comece auxiliar de limpeza e termine como supervisor. Perfeito. Faz um treinamento que você consiga mostrar para ele, tem um certificado, gente, que falamos disso. Enaltece a vida dele. A gente não falou de família? Quantas vezes ele volta para casa dele fez uma coisa boa no condomínio e não ganhou nenhum parabéns. Mas isso é uma... Devolve lá para casa dele, ele fala para a mulher, olha o que eu ganhei aqui, uma menção, eu ganhei um vale alguma coisa. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque ele vai trabalhar feliz lá no cliente. Muitas vezes não é dinheiro. Não Às vezes você... É salário emocional. Parabéns. Cara, eu sou... Tem que dar o parabéns. A gente ficou 3 anos juntos, né? E eu vejo em outras empresas que eu passei e tal e tudo mais, a venda, ela ser um negócio, é uma emoção, né? A venda é uma emoção. Mas as coisas estão tão malucas que hoje uma venda bem sucedida, a emoção, ela está contida ali dentro do cara que vendeu. Mas, cara, quando a gente vendia, tocava uma buzina que o quarteirão inteiro ouvia. E, você olhava na câmera da sala, tava o gerente Rafael pulando junto com o Duque, abraçando, todo mundo sorrindo, todo mundo ali. E hoje não tem mais isso. Isso é verdade. Então, virou muito automático. Às vezes não é só dinheiro. Tem que ter essa emoção. E é isso que eu falo. Esse nosso segmento, ele nasceu lá na década de 80, num mundo militar. Por quê? Porque era uma necessidade por conta da insegurança pública, era uma necessidade de ter segurança no país. E muito por conta de instituição bancária. Se a gente for falar... Foi migrando. Se a gente for falar da legislação da segurança... Foi migrando. Bom, inevitavelmente lá na década de 90 começou, vamos terceirizar outras coisas. E vou te falar, e posso falar uma coisa para você, que não sei se você vai concordar. As empresas de serviço de segurança são um grande RH. Perfeito, concordo. Ponto. Mas ainda não estão humanizadas, ainda estão na chibata. Ainda do militar. Então, justamente, isso afasta o funcionário. Mas o cara vai para um aplicativo, ele não tem patrão.
Ele vai para a dona de casa, lá para a dona Maria, ele não tem... Eu vou discordar de você, e eu gosto de você porque você é sempre um bom ouvinte. Sim. O que eu acho? Eu acho que a tecnologia é um mundo sem volta e as coisas vão ficar cada vez mais frias. Isso é de suma importância dizer aqui. Mas eu vejo nesse nosso segmento onde está o problema. As empresas elas estão se estruturando tecnologicamente para atender esse mundo louco que a gente está vivendo. Sim. E é um caminho caminho sem volta. Não, tudo bem. É bem-vindo. É um caminho sem volta. Tem que fazer. Só que a nossa operação tem aversão ao tema tecnologia. Não. E aí, o que acontece? O funcionário ele só se sente mal assistido quando a informação para que a tecnologia funcione, ela não chega da forma correta. E, via de regra, o funcionário ele quer falar porque ele não tem um entendimento. Pagou aqui, eu não entendi por que eu recebi isso esse mês. E aí, se a informação não chega correta para o RH, vai errado. Você cria problemas que aí vira isso. Porque ninguém me atende, ninguém resolve o meu problema, ninguém... E aí, não é porque é frio, é porque alguém errou. E não está nem, às vezes, descobrindo por que errou. Ele não sabe te responder. É isso. Então, assim, o que eu acho é que... Tem que ter essa fala. A empresa ela tem que sair do militarismo, ela tem que entender que a tecnologia chegou e é um mundo sem volta, mas eu também concordo com você que ela tem que ter coração. Ela tem que ser humana. Mas a tecnologia, sabe por que é relutante? Que ninguém explica para o cidadão que aquilo lá é um apoio. Sim. Então, por exemplo, o supervisor, ele sabe, tem lá o sistema, tem vários aí maravilhosos. Explica para o cidadão lá na ponta o que é aquilo. Ele pode conversar com esse cidadão sem precisar ir lá no condomínio. Perfeito. Tem Perfeito. síndico hoje fazendo vídeo das áreas e mandando pro morador, porque o morador nunca subiu no barrilhete, gente. Ele não sabe nem como é que... Você fala barrilhete, o cara fala assim, o que é isso? Ele filma. Barrilhete, senhores moradores, é isso aqui, Ele vai filmando. Aqui tem a caixa d'água, aqui tem o para-raio, aqui tem não sei o quê. A gente tem vários softwares hoje. Tem vários. De visita operacional e a gente fica, nossa, mas o meu supervisor, ele tem que ir lá, não, ele tem que... Otimiza. Cara, hoje existe visita virtual. E que Cara, por que eu não dou para minha mesa operacional 24 horas fazer uma visita operacional com o cara que está lá às 2 da manhã, num lugar num frio do cacete. Mas não vai fazer, porque não sabe mexer no negócio. Então, cara, é isso. Tem que ter uma engrenagem. É falta da sinergia. Gente, a sinergia começa e termina pelo comercial. Sim. Eu já vou lá, tá fazendo isso direito? Tá, não tá, porque vamos atrás da informação para voltar aqui. Para ter um NPS do cliente dizendo o seguinte assim, valeu, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É isso. Enquanto isso não acontecer de fato e saber ouvir, você falou de ouvir, isso é importantíssimo. Poxa, meu comercial veio aqui de novo. Sim, porque eu tenho que... Você explicou para o funcionário o que é o olerite? O porquê que está indo separado dessa forma? Você, financeiro, entendeu que o vencimento é no dia 10 e não é no dia 5? A OS desceu. É isso. É ler o papel. Simplesmente isso, gente. O que o cliente ele está buscando hoje, eu percebo? Ele que tem que resolver. O cliente hoje, ele está saindo um pouco dessas empresas que cresceram muito por conta dessa proximidade com os donos. E o que eu quero dizer com isso? O cliente ele quer ser assistido. Então, mas pelo dono. Pelo dono. Porque ele já esgotou todas as possibilidades com todo mundo. Isso deu um cansaço. Cansa. Então, não é o dono que vai resolver. Então, mas olha uma coisa, ele pode participar. Eu virei para-raio não dá. desse relacionamento e
nessa empresa que a gente trabalhou, a gente vivenciou isso. Porque era uma empresa onde o dono era a referência Sim. dos E até hoje. 300 condomínios que tinham à época. E aí, cara, a gente dava uma tranquilidade porque começamos a desmamar essa teta. Mas porque a gente segurava o porque BO. a gente segurava. E porque essa venda consultiva que a gente Foi estava correta lá atrás deu uma segurança no elo. Não, e foi correta. Correta. Não foi retrabalho. E aí, É isso. olha a preocupação. E eu queria trazer uma reflexão aqui para que a gente Pra esse mundo aí, né? Pra esse mundo. olhasse para nós no seguinte sentido. Quantas vezes você recebeu um e-mail de um cliente fazendo um elogio de um funcionário e aí você pegou com começo, meio e fim, transmitiu a informação para todos os elos da empresa e acompanhou para que na ponta esse funcionário fosse colocado no lugar dele, ou seja, com agradecimento, com certificado ou com qualquer coisa. Muitas das pessoas, elas pegam um e-mail dizendo assim, ó, funcionário do condomínio tal, Dona Maria, faça chegar os nossos agradecimentos a ela. Qual é a chance, num determinado momento, de se perder e a Dona Maria nunca imaginar que foi... 99%, gente. Então é assim, cara. É isso. A gente tem que trazer isso para letras garrafais, aliar os 72, até porque o coleguinha dela sim, viu vai essa se manifestação, vai se esforçar, é isso. E vai trabalhar para querer ganhar também. Ou um prêmio, ou uma TV, ou o que for, ou material. Ou tem coisa na vida abraço, que não gente. é perda de tempo. Um abraço. Não Mas é perda de tempo. O problema é que dentro da cadeia alimentar, essa liderança, ela tem que estar instruída e ter maturidade para fazer esse elogio chegar lá na ponta. É isso. Não ter vaidade, medo. Eu vou falar, e aí ele vai sobressair, porque só ele foi elogiado e eu não fui. É ele que está sofrendo lá, gente. Já ficou 12 horas numa guarita? Eu nunca fiquei, então é difícil. Já pegou lixo do 19º andar até de baixo? Nunca peguei. E é difícil. Então tem que ter parabéns para essa galera aí, sim. Todo mundo. Não só da empresa, os moradores, todo mundo que passa lá. É bom dia, boa tarde, muito obrigado e chamar pelo nome. Eu tenho algumas coisas engraçadas na minha vida, né? E eu vivencio esse segmento da segurança patrimonial há mais de 40 anos, mas eu ingressei nesse segmento em 2002. E aí eu tive um chefe que era maravilhoso e ele falou assim, ó, eu vou te ferrar, porque você não vai começar no comercial. A minha carreira era comercial, eu sempre gostei de vender. Ele falou assim, cara, eu vou te botar na operação. Para você conhecer o chão de fábrica. É isso aí. E eu ralei. E aí, agora num passado não muito distante... Você encontrou com ele? Não, num passado não muito distante, eu com essa empresa cara, eu saio do escritório bonitinho ali no Itaim, na Vila Olímpia, e vou pra rua, eu tô pra rua com os meus funcionários. E aí, cara, muitos dos meus clientes me adoram. Por quê? Porque problema no condomínio tal, cara, choveu absurdamente em São Paulo, caiu o forro do salão que inundou, tá inundado o primeiro subsolo. Aí o cliente chega na maior arrogância do mundo, querendo aquilo ali, você não limpou ainda, tal e tudo mais. E ele chega aí, vê o Rafael Jacobson,
de bota de borracha com rodo puxando água. Você tá brincando? Essa foto eu quero também. Com um aspirador de pó e água. Tá certo. Que trouxe lá da base para sugar a água ali. Parabéns. Mas esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Porque o mundo não é perfeito. Não, e o teu funcionário tá lá também ralando. É isso. Mas ele tá vendo que você tá junto, no mesmo barco. E aí, isso é muito legal. Por quê? Porque quando você chega num cliente, o funcionário te conhece pelo nome, mas ele não te respeita porque você é o dono da empresa. Ele te respeita pelas atitudes. Que você é. Pelas atitudes que você tem. É isso. E aí, quando a gente estava junto, ele pode dizer um pouco mais. Muitos dos gestores, eles têm o poder da caneta. E aí ele pode virar para você e falar assim, ó, eu não vou naquela assembleia com você, você toca e eu entro na hora que precisar. Isso eu acho um erro. Por quê? Às vezes pode ser estratégico, né? Então, pode ser estratégico, mas eu acho um erro. Porque eu acho que é sempre um aprendizado para uma venda consultiva. Eu deixei de ir em algum lugar quando você me pediu? Põe todos. Não, e até para dar massa crítica, gente. Para mostrar uma coisa está sozinho, uma coisa está em 2, está em 3, né? E vamos embora. Dá mais força, dá mais credibilidade. E é isso. Então, a nossa trajetória foi de total sucesso. E se a gente extrair, apertar a esponja de tudo isso que a gente viveu, sai uma coisa fundamental. Sabe qual é? Nossa amizade. Sim. Ponto. Para mim é o que valeu. É o que valeu. É a nossa irmandade, na verdade. Então, para mim, eu vou levar isso o resto da minha vida. E a gente se encontrou num evento há 3 meses atrás. 3 meses não, uns 45 dias atrás, eu e o Duque. E eu confesso que a gente estava sem se ver há um tempo, tal. Por quê? Porque correria, cara, de um lado. Correria, é um mercado tão louco, tal e tudo mais. E, cara, quando a gente chega num grau de maturidade, a gente sabe que você não precisa estar todo dia com uma pessoa para gostar dessa pessoa. É isso aí. Penso a mesma coisa. Mas você sabe que quando você pegar o telefone e falar assim, ó, vamos fazer acontecer. Tamo junto. Tamo junto. É isso. Tamo junto. E encontrou, deu um abraço. E é isso. Rafa, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Fez sentido? Sucesso gostou? Sucesso para todos nós. Tá tocando, né? Tamo junto. Que aqui já é um sucesso. Né? Obrigado. Eu fiz um negócio de ônibus. Acho que eu vou fazer uma fachada no ônibus, sair no mundo. Itinerante. Não, esse cara aqui... Ai, barato. O sucesso dele é a minha felicidade. Poxa, obrigado. Tamo junto. Eu queria lembrar só mais uma coisa antes de finalizar. Para trazer um pouco de emoção aqui. Nós dois, a gente tem um pecado. Qual é o pecado? A gula. E a gente fez um roteiro gastronômico no tempo que a gente passou juntos, onde a gente engordou um pouquinho, né, Duque? Putz, engordou e aí, bem. cara, a gente, num mundo muito louco, a gente não cuidou bem da saúde. E o Duque teve um problema de saúde que eu acompanhei de perto. Ficou internado no hospital. E, cara, virou um pouco a chavinha na cabeça desse meu amigo. E isso foi espetacular na vida dele. Mindset totalmente diferente. E eu tenho muito orgulho dele estar vivo aqui do meu lado, porque o carinho é muito especial. E eu estava lá no hospital dando a mão para ele, lá, falando assim, cara, volta para lá que, isso aí. de você como amigo. É isso aí. Então, foi cara, isso. Muito obrigado. Eu acho que nunca tinha falado isso, não, mas... Nem eu falei. Precisava ter falado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essa lembrança e estar junto, né? Estar comigo lá, e eu estava lá, e foi duro, né? Fizeram até missa, pô. O negócio tava punk. Então, mas, assim, pai, fechei a boca, viu? Novo homem. Só ali que ficou mais gordinho.
Gente, obrigado Tamo aí junto. pela paciência em ouvir esses dois. Obrigado, irmão. Rafinha, tamo junto. Obrigado. Estou sempre à disposição. Tamo junto. Galera, aí, ó, mais um. Me despeço do meu jeito. Obrigado.